Ô pessoal, vocês estão bom? Olha só que bacana onde que esse cidadão me trouxe, cara. Ele trouxe aqui no museu. E eu vou falar uma coisa para vocês, é um lugar fantástico e vocês vão conhecer com a gente. E vai ser muito legal, cara. Bora lá com a gente, é ou não é, Júnior? É isso aí, Metanoia e Alternativa 2 na estrada. Pode virar uma série, hein? Boa. Esse miolo aqui, o azulejo desse miolo aqui, ele é do Templo de Jerusalém, que foi destruído nos anos 70. Aí foram contratados artistas para depois completar a arte em volta dele. Tá? Então ele tem uma parte preservada e original, que é o miolo ali do centro. Isso. Mas o entorno da peça foi contratado um pessoal especializado para terminar ele igual era no original. Tá? Muito então, interessante. O centro aqui a gente está pisando num pedacinho do que era o Templo de Jerusalém. Eu vou pisar. Agora, o que eu gosto mais desses caras aqui, ó, os querubins assírios, né, os mesopotâmicos. Quando você vê ali, por exemplo, querubim, a gente imagina um anjinho, né? Ladinho, bundudinho, loirinho. Esses são os querubins da Mesopotâmia, que tinha na entrada da cidade da Babilônia. Até hoje tem ruínas no Portal das Nações no Irã. Os querubins, eles são uma mistura de leão, boi, águia e homem. Os mesmos animais que estão lá em Ezequiel e no Apocalipse. Tem desse lado e tem daquele lado ali. São esses dois caras aqui, ó. Os querubins da Mesopotâmia. Então isso aqui é querubim, tá? Ele chama querubim, carube ou lamassu. Esse aqui é um querubim, beleza? Aí aqui que a gente está vendo, ó, é uma simulação de um campo arqueológico onde o pessoal escava, encontra as peças, passa o pincelzinho. Chega aqui pra você ver que legal. Essas são 2 estátuas de cera, tá? Sim. Mas só olha Estátua de cera. os detalhes da unha. Olha, já parece que Detalhe, ó. Detalhe de barba. Olha. E olha que legal aquela peça que tá um pedaço aparecendo na areia ali, ó. Eles encontram assim, aí com o pincelzinho, igual tem na mão direita do arqueólogo, ele vai passando o pincelzinho para tirar a areia sem prejudicar a peça. Os detalhes são muito interessantes. Olha a mão. Não, eu fiquei boa com isso. Olha isso. Ó, quando fala manuscritos do Mar Morto, que o pessoal encontrou lá em 1947, 1948, esse aqui é um pedaço de Gênesis capítulo 1. E, ó, os que foram mais prejudicados foram encontrados assim, a maioria, lógico, foi encontrado inteiro, né? Manuscritos do Mar Morto. Aqui agora, tampa de pote para guardar pergaminhos. Agora olha, o pessoal já ouviu falar de códice? Esse aqui era o livro, na época, a capa de couro. Aí o que o pessoal fazia? Tinha uma placa de cera, eles escreviam na cera, para depois que tivesse pronto, sem precisar corrigir mais nada, eles passavam da cera para as folhas. Tá? Mas isso daqui já é um período depois de Jesus, tá? E ali você tem os pergaminhos onde é escrito. A caneta escrita em papiro. Papiro é esse rolinho aqui é a caneta que era mergulhada na tinta para escrever no papiro
que era feito lá no Egito, né? A primeira forma do papel que a gente conhece. Interessante. Ó, um pergaminho com selo. Aí o selo, ele é lacrado com alguma coisa que tinha no anel ou no cetro da pessoa que selava a argila ou a cera. Quando você vê lá, por exemplo, em Apocalipse, dizendo que rompeu os selos, é quebrando esses lacres de cera ou de argila. Interessante. Muito interessante. Ó, esse aqui é o códex, sem a placa de cera, antes do cara colocar a cera, escrever o texto para depois passar para aquela folha que a gente viu lá atrás. Faz uma impressão, né? Você faz como se fosse um molde na cera com o que vai ser escrito, depois da cera você passa da tinta pro papiro. Aqui você tem mais exemplos dos manuscritos do Mar Morto, tá? Como, por exemplo, os 10 Mandamentos. Você vai ter alguns salmos, tudo que foi encontrado lá em Qumran em 1947 e 48. Aí você tem fragmentos de salmos, por exemplo. A Bíblia hebraica, lembrando que a Bíblia hebraica é lida igual o pessoal que é nerd, que é otaku, você lê ele da direita para a esquerda. A Bíblia hebraica também você lê da direita para a esquerda. É o contrário da nossa leitura ocidental, né? A Bíblia em latim. Aí você tem a famosa Vulgata Latina, que é a tradução de São Jerônimo para o popular latim, né? Onde você tem, por exemplo, lá o Lúcifer, que virou nome próprio, mas era substantivo, né? Aí você tem algumas réplicas de manuscritos em períodos mais recentes. Agora aqui você tem uma página você tem ali Johannes Evangelion. Teve um programa que a gente fez lá que a gente explicou que Evangelion é Evangelho, Boa Nova. Então em grego está escrito o quê? Johannes Evangelion, Evangelho de João. Você tem uma página do Evangelho de João aí. Que da hora. E esse livrão? Livro do Eclesiastes ou o Pregador. Aí o Eclesiastes anotado à mão. Essa é uma Bíblia já bastante recente, mas ela é recente, mas... recente, vamos colocar ali no começo dos anos 50, 60. Né? Então, né? Então não é tão recente. Pode virar, tá anotada à mão. Esse aqui é o rolo, né? As escritas bíblicas. Na época de Jesus se lia os rolos dessa forma. Você vai ver a Bíblia dizendo escrito livro, mas é esse aqui. Interessante. Isso aí eram os livros. Esses eram os livros, né? Muito e aí, legal, esse apontador de metal, ele é legal porque o pessoal, por respeito, nunca toca na página da escritura, entendeu? O pessoal usava o apontador para poder fazer a leitura, eles nunca encostavam a mão por respeito. Legal. Interessante isso aí. Aqui é outro patamar. É outro. Bom, essa daí é a Estela de Suzã, é onde estão gravadas as leis do Código de Hammurabi, tá? Na terra de Uruk, muito antes de haver Babel, Babilônia. A primeira legislação da história da humanidade é essa pedra aqui. Era costume na entrada da cidade você ter pedras com as leis da cidade, para você saber o que era permitido e o que era proibido lá dentro. Pode, o que não pode. É grande. Essa pedra aqui, por exemplo, vai ter a Lex Talionis, né? A lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
Essa pedra aqui é o primeiro código de lei da humanidade, a Estela de Suzano, com o código de Hammurabi. E é uma réplica perfeita, uma das poucas que existem no mundo. O museu aqui do Mago conseguiu autorização para ter uma réplica perfeita aqui no Brasil. Interessante. Essa pedra é maravilhosa, chamada de Estela de Merneptah. Merneptah. Essa estela de pedra é um relato dos egípcios lamentando que muitos deles se afogaram no rio quando estavam perseguindo o povo que saía da terra deles. Então ele é um registro egípcio do pessoal que foi morto afogado no Mar Vermelho. Então é mais uma prova fora da Bíblia de um evento bíblico. E aí, o faraó que é derrotado nesse Mar Vermelho que é afogado estava numa biga igual a essa daqui. Ó. Olha. Essa é uma réplica da biga de faraó do tempo do Êxodo. O nome é Biga? Biga. Biga? É. Que interessante, cara. Olha que coisa mais... E ela era toda em ouro, né? Sim, o pessoal fazia o negócio. Os egípcios, eles eram muito apegados a adornos, a cores, a colorido, a brilho. É uma réplica de uma biga de faraó que foi precipitado no Mar Vermelho perseguindo os hebreus. Isso está registrado naquela pedra grande ali chamada Estela de Merneptah. Que é essa aqui. Exatamente. É mais um registro fora da Bíblia de um evento bíblico. Interessantíssimo.
Cara, que da hora isso aqui, velho. Esse cara aqui dá um pouco de medo. É o Anubis. Olha isso. Esse do meio é o famoso Tutankhamon, né? É, o Tutankhamon. Que maravilha. Muito bacana. Eu tô que nem criança quando ganha presente. Uma faraó mulher, Nefertiti. Ela é a esposa de Akhenaton, que era um faraó. Ela era Zoroeste mesmo? Não, aí foi o probleminha na perda da retina ali na pintura. Ah, bom. Aqui, ó, esse relevo egípcio de Thutmose III, o Thutmose III, ele também é chamado Thutmoses. A maior probabilidade de ele ser o faraó do período do êxodo, que o povo sai ali do Egito e Deus leva eles para Canaã. O pessoal fala de Ramsés, mas na verdade o período ele vai bater com Thutmoses ou Thutmese, né? Interessante. Olha essa pintura. Isso aqui é pintura? É uma pintura. É um papiro. Aí é uma representação de como é feito o juízo final dos egípcios. E aí tem a ver com esse escaravelho de baixo aqui, ó. Essa história é muito legal, acho que é legal o pessoal saber. As expressões coração duro, coração pesado, coração de pedra, vêm da mitologia egípcia. O que eles acreditavam? Depois que o pessoal morria, eles, quando iam mumificar, retiravam todos os órgãos, guardavam em vasos canópicos, como esses aqui, ó. Isso aqui são chamados vasos canópicos. Os órgãos das pessoas iam dentro aí. Cada um e um no coração, o outro... Não, o coração aí que tá. O coração é a única coisa que ficava no corpo. Ah, é? A pessoa era embalsamada assim, é igual tá aqui embaixo. Tá? Inclusive aqui é uma réplica da múmia de Ramsés II. Ele era pequenininho? É, exatamente. Lembra que eu falei sobre Davi e Golias, a estatura média do povo lá era 1,60 e tal? Que interessante. Muito interessante. Coração. Aí aqui, ó, pra continuar a história. Quando a pessoa morria, eles tiravam os órgãos e guardavam nos vasos canópicos. Eles preservavam o coração. E quando a pessoa ela achava que ela não ia passar no julgamento final porque ela fez coisas ruins durante a vida, eles colocavam um escaravelho de pedra no lugar do coração. Porque quando Anubis viesse buscar o coração, que era a caixa preta do corpo, Ramsés, o Anubis, ele ia pegar um escaravelho de pedra, ele ia ver que era um escaravelho, que era uma das formas do deus Ra, o deus Sol, ele ia respeitar, tinha uma oração escrita nele, e aí como o coração era de pedra, ele fazia o quê? Ele tinha que levar para a balança do julgamento final. Tá vendo? Esse cabeça de chacal é o Anubis, ele tem uma balança que do lado esquerdo ele coloca o coração de pedra, do lado direito tem uma pena. A pena é da deusa Maat, a deusa da justiça. Se o coração fosse mais pesado que a pena, é porque ele era um coração mau. Se ele fosse mais leve que a pena, era um coração bom. Aí esse deus cachorro com cabeça de crocodilo, é o deus Anut, ele devorava a pessoa se ela não passasse na balança. Nossa. Então o que o cara fazia? Isso é o que eles acreditavam, exato, né? O que o cara fazia? Se ele colocasse o coração na balança, o coração não era uma pedra e não era pesado, mas o peso estava nas obras ruins. Então se ele colocasse um pedaço de pedra, não poderia ser julgado, porque não era o coração. Não era o coração. Então o que o cara fazia era absolvido. Então a expressão coração de pedra, coração duro, coração pesado, quer dizer que é um coração que não tem registro de nada, nem bom nem ruim, quer dizer que você não sente nada. É.
Pessoal, é a famosa história de Davi e Golias na Bíblia, que Davi tem uma funda com uma pedra, ele gira ela e acerta no meio da cabeça de Golias através do capacete. É uma funda parecida com essa que nós temos aqui. Ela é de 1000 a.C. E essa daqui é uma peça original, não é réplica, tá? Ah, é? É original. Você fala no caso das pedras, né? Isso. As pedras. É original. Agora, ó, a evolução do... Lembra que a gente viu o cutelo ali que Abraão usou? Aqui já tem uma evolução do cutelo e da adaga, né? Uhum. Aqui embaixo no 3 são pontas de flechas, né? Você vê que tem diferentes formatos. No caso aqui são todas... Tudo pontas de flecha. Mas é original, né? Isso, são originais. Aqui na própria inscrição da placa ele vai apontar o que são réplicas e o que são originais. 800 a.C. Caraca, e essa pedra? Inscrição de Teldan. Ele vai contar a vitória de um rei arameu sobre os israelitas no período que Davi era rei. Essa era a funda que... Entendeu? Você vê os pedaços que eles acham, né? Aqui os cântaros e os jarros onde guardava azeite, né? Quando você vê no período ali de Jesus ali, onde que era guardado azeite, os jarros que eram usados eram naquele formato ali. Muito bom demais. Agora, e essa aqui? Essa pedra ela é muito legal. Essa pedra moabita, ela vai trazer um relato de 2 aos Reis, que é a chamada estela de Messa. Toda pedra vai chamar estela, que quer dizer que é uma pedra de inscrição de algum relato, né? Ele vai falar do período que Israel conquistou a cidade e o rei de Moabe. Só que o interessante é que essa pedra foi feita e escrita pelos moabitas. Então é uma prova do inimigo contando a derrota que teve para Israel. É isso que dá mais credibilidade para a história. Não foi o judeu que escreveu para contar, foi o inimigo que lamentou e escreveu a pedra dizendo que foi derrotada por Israel. Interessante. Olha uma pedra. Que pedra é essa, Júnior? Olha, pela característica dos desenhos, ela deve ser assíria, tá? Por causa do estilo do desenho aí na lateral, o período ali que conviveu junto com os babilônios, tá? Da outra vez que eu vi não tinha ela, eles não têm placa, que acho que eles ainda estão preparando uma arte com um texto sobre o que é. Sim. Tá? Pessoal, o interessante é o seguinte, a gente vê, eu assisto muito documentário, né, no YouTube e tal. Uma coisa é você tá lá na sua casa, no conforto da sua casa, assistindo e tentando entender. Outra coisa é você tá aqui no museu e sentindo a energia do negócio. É muito diferente e muito interessante. E o nosso historiador aqui falando tudo pra gente conforme o jeito que foi. Eu tô que nem criança no parque de diversão. Tá muito bacana, muito legal isso aqui, viu? Eu fico assim admirado. Pessoal, muito louco, muito bacana esse lugar, viu? Show de bola. Olha como é que a arte vai ficando mais refinada, a qualidade do desenho na pedra, na escrita. Agora, olha isso aqui que é importante. Isso aqui é o cilindro de Ciro. Ciro, o imperador persa do tempo de Daniel. O cilindro de Ciro é onde ele registra que ele autorizou o povo de Israel a sair do cativeiro da Babilônia, voltar para sua terra e reconstruir a cidade, os muros e o templo. Que louco. Agora isso aqui é muito legal, porque isso aqui são chamados ídolos domésticos ou os terafins. O ídolo doméstico é diferente do que hoje a gente tem imagens e estátuas de santo. Não é só uma questão religiosa, mas ele é também uma questão comercial. Porque os ídolos domésticos eles eram usados também como recibo de alguma negociação e escritura de casas. Por isso que você vai ter um episódio na Bíblia quando Raquel foge com Jacó, do seu pai Labão. Ela pega os ídolos domésticos e leva com ela para garantir que Labão não vai atrás deles. Ela pega a escritura da casa, que é os ídolos domésticos, e leva com ela para, se Labão ameaçar eles, ela tem os documentos da propriedade para se proteger, entendeu? Agora olha que interessante, a espada e o escudo e a adaga dos persas. Olha o tamanho do escudo. É o tamanho de um prato de comida. Agora olha a adaga. Mas esse aqui não tem nem jeito de ser um escudo. É um escudo original persa. Capaz, desse tamanho, gente. Minha mão é maior que o escudo. Lembrando, nós estamos falando de um pessoal com estatura média de 1,60 de altura. Então eu tenho 1,75, vai ser você pequenininho. É muito alto para eles.
O período helenístico agora já envolve o período da ocupação grega, né, nas províncias que eram da Babilônia. Né? Tem a ver com a Helena. A parte que Helena quer dizer Helena de raio de Troia. sol ou tocha acesa, né? Então o período de helenístico é o período da iluminação, né, que eles consideram. Aí aqui você já tem influência da cultura grega em fusão com a cultura egípcia, em todas as províncias ali que Roma foi conquistar depois, né? Mas começa com Alexandre o Grande. Ó, isso aqui eram Muito máscaras funerárias. Ah, é? Máscaras funerárias que eram colocadas nos cadáveres, né? Para fazer o processo ali de sepultamento. Mas esse aí é o tamanho original? Sim. Mas é muito pequeno, parecendo Então, criança. o do meio é de adulto, né? O do meio é de adulto. Então, Os dois do lado ali é de bebê e de criança. eu tô achando que esse aqui era o de criança. Não, o do meio é o de adulto. Nossa, eles eram pequenininhos mesmo, então. Agora é interessante, essas duas máscaras já são máscaras teatrais. Dá certo também. Uhum. Máscaras teatrais. Agora, essa aqui, Olha. tudo que a gente sabe sobre o Egito é por causa dessa pedra. Tá? Ah, é? Essa pedra é chamada Pedra de Roseta. Ah, tá, já vi documentários sobre Ela ela. está escrita em 3 linguagens. A de cima, a gente hoje sabe que ela é o hieróglifo Aqui, egípcio. A de cima. Daqui pra cima. A gente sabe que é o hieróglifo Certo. egípcio. A do meio era uma linguagem chamada demótico. E a de baixo é grega. Que é aqui. A terceira aqui de baixo é a grega. Essa pedra de Roseta, Napoleão Bonaparte, quando ele foi para o Egito para poder pegar as obras de arte lá, ele começa a escavar perto da esfinge e encontra essa pedra. Ninguém sabia interpretar as escritas dos egípcios, que é o hieróglifo, que é a parte de cima. Certo. Por causa do demótico e do grego, um rapaz chamado Champollion, com 18 anos de idade, conseguiu traduzir essa pedra. Olha. E aí o que a gente sabe O que sobre... que fala nela, essa pedra? Eu não vou saber dizer a pedra de Roseta aqui, ele vai contar... A tradução dela. Depois eu vou pesquisar isso aí, pessoal. Eu tenho um livro até que fala, mas são 3 linguagens diferentes: hieróglifo, demótico e grego. Champollion traduz por causa do grego e do demótico, e a gente consegue entender o que é o hieróglifo por causa de Champollion, com 18 anos de idade, mas é encontrado por Napoleão Bonaparte. Aí o nosso historiador. Esse é o período romano, o período da ocupação romana. Essa é uma espada romana. Interessante que Tem os detalhes nela, né? algumas são chamadas de gladios, né? Daí vem o termo gladiador. Ela é uma revolução tecnológica bélica, porque essa espada, ela inovou com a questão de você ter lâmina de corte para os dois lados e a ponta para atacar também. Tá? As espadas orientais, normalmente aquela espada encurvada igual dos árabes, e a lâmina corta só de um lado. E essa é dos dois lados. Essa é o que Paulo vai dizer, que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Seria essa espada aqui, lâmina dos 2 lados e a ponta. Então ela tem 3 vias de ataque e de corte. É uma revolução tecnológica na parte de armamentos no período dos romanos. Certo. E esse capacete aqui é da hora, hein? Imagina o calor que é usar isso aí. Naquela época ainda. Você usando isso daí na fuça ali. Agora é interessante aqui, ó. Nós temos réplicas dos pregos da crucificação de Jesus. E ali em cima é uma réplica de um osso do calcanhar ultrapassado pelo prego. Certamente na forma como pregaram o pé de Jesus na cruz. É uma réplica de um osso de calcanhar com um prego atravessado no meio dele. Imagina a dor. Que pregos da crucificação, réplicas dos pregos da crucificação romana e pontas de lança usadas também pelos romanos. Essa ponta de lança é original. Essa maior? Em 63 a.C. foi usada até 500 anos depois de Cristo. Agora
Esse ossuário é uma réplica do ossuário onde guardaram os ossos do sumo sacerdote Caifás. É o segundo julgamento de 7 julgamentos que Jesus passa antes de ser crucificado. Era Anás, depois Caifás, e aí tiveram os julgamentos por Pilatos, Herodes, julgamento popular. Então esse ossuário onde eram guardados os ossos. Lá fora no sepulcro de Jesus, a gente vai ver o espaço onde os ossuários eram guardados no sepulcro, tá? Legal. Uma estátua. Que estátua é essa? Essa deusa Diana dos Efésios, também chamada de Artemis. Diana dos Efésios. Paulo, quando está pregando em Atenas, o pessoal começa a gritar o nome de Diana dos Efésios. E aí tem uma estátua de Artemis, que também é chamada de Diana. Essa é a estátua de Afrodite, uma réplica, né, da deusa Afrodite da mitologia grega, a deusa do amor e da fertilidade, e a deusa Ártemis, que é uma outra representação da Diana. Essa representação, sempre que aparece com vários seios, né, igual tem muitos seios ali, é um pensei que fosse outra coisa. Ali são vários seios. Esses muitos seios é que ela é uma deusa de fertilidade, uma deusa ali de fertilização, de abundância. Espelho de bronze, porque o vidro foi criado só muito tempo depois, né? E no caso esse é o original. Espelho de bronze. Os espelhos de bronze eram polidos com areia para ele brilhar. Só que ele fazia aquela imagem refletida, igual você vê o teu rosto refletido num prato de condução da bateria, por exemplo. Por isso que Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai usar essa comparação para dizer que aquilo que nós vemos revelado, nós vemos como quem olha para um espelho. Paulo não está dizendo que você vê com clareza igual um espelho, porque não era vidro, era espelho de bronze. Entendi. Então Paulo está dizendo, eu vejo a minha imagem, eu tenho uma noção de que mas ela não está 100% replicada, porque é um escudo de bronze, é um espelho de bronze. Interessante. O 14 é a chave da porta das casas romanas, período de Jesus. Essas são chaves. O 15, que é o de cima, são metais, que são instrumentos musicais. Eles tocavam para marcar tempo e para fazer melodia, para o pessoal achar a altura do tom. É como se eles batessem o metal e o pessoal achar a altura que o metal retine para achar o tom da música. Então, chaves romanas e instrumentos musicais. Agora olha aqui que legal. Um coador. Aqui uma colher, e ela assim era em formato de L. E aqui uma panela de chumbo para poder fazer o cozido dentro. Agora o último aqui, réplica 10 moedas em que Judas negociou a traição de Jesus. O famoso tudo por dinheiro. Esse quadro aqui é o quadro de Europa, o mito de Europa, que o touro de Creta, né, que é Zeus se transformando em touro, seduz a Europa, filha de Agenor, leva ela pelas águas para a ilha de Creta. Aí Agenor vai todos os dias lá na beira do mar gritar: Europa, Europa, minha filha, Europa. É por causa desse mito e desse hábito de Agenor, aquele continente foi chamado continente europeu, por causa de Europa, que foi sequestrada pelo touro de Creta, que era Zeus, e ela vai para a ilha de Creta. Interessantíssimo.
Agora a gente tem uma maquete de como era Jerusalém no período de Jesus ali, tá? Nós vamos ter ali algumas coisas muito interessantes para a gente mostrar. A gente vai ter, por exemplo, o pessoal conhece a história do paralítico do tanque de Betesda. Ele estava na escada, dizem que ele fazia 28 anos que ele era paralítico, e aí um anjo descia uma vez por ano e balançava as águas. É nesse daqui, ó. Esse daqui era o tanque de Betesda com 5 alpendres. No fundo do tanque de Betesda tinha um templo do deus Esculápio, que é o deus da medicina dos gregos, que tem aquele símbolo da OMS, que é um cajado com uma serpente enrolada em volta. Tanque de Betesda, onde Jesus cura eles. Aí você tem... E esse grandão aqui? É o Templo de Jerusalém. Esse é o Templo de Jerusalém. Aí você tem essa parte aqui, onde era a parte santificada, que o sacerdote oferecia sacrifícios, e aqui é chamado de pátio, onde as pessoas ficavam aguardando, tá? Aí aqui a gente tem a fortaleza de Antônia, o Forte Antônia, fortaleza de Antônia, né? E aí, aqui é uma das fortalezas que foram destruídas primeiro, onde ficavam as coisas ali, quando foi destruído Jerusalém nos anos 70. Então, desculpa agora vocês. Não, sem problema. Desculpa. E aqui a fortaleza, então aqui o templo, aqui o Antônio, e aqui nós temos o tanque de Betesda. Você tem as torres dos sentinelas de vigia na entrada da cidade. Você tem ali tipo um coliseu, né? Foi Herodes que construiu ali para poder fazer o entretenimento do povo, né? Ele já tem um formato aí de um coliseu romano ali, né? Herodes, apesar de ser judeu, ele gostava da arquitetura de Roma, porque ele era um apreciador, porque ele puxa-saco de Roma também, né? E a entrada da cidade seria aqui. Isso, e a entrada. E você sempre tem que entrar na direção que você vai de encontro ao templo, né? Tanto que você tem as sentinelas, as torres de vigia, ao lado da entrada da cidade. E quando Jesus entra em Jerusalém aclamado como um rei, o jumentinho é por esse portão aqui. Isso. Pessoal, acho que todo mundo conhece aquela história que Jesus é tentado por Satanás. Aqui do lado esquerdo do templo, vocês estão vendo esse telhado vermelho, ele é chamado de pináculo. Esse telhado vermelho, o pináculo, é onde na tentação de Jesus, Satanás levou Jesus para o alto do pináculo e falou para ele, falou, atira-te daqui, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde, não tropece com teu pé em pedra. Então quando você vê lá na tentação de Jesus o diabo levando ele para cima do pináculo, é esse telhado do lado de fora do templo de Jerusalém. Que doideira. Bom, eu sei que eu estou adorando esse passeio, tá muito legal, e eu sou muito grato a Deus e vocês e a família toda aí por me proporcionar essa maravilha, muito legal. Aqui é o quê? Aqui é um eu vou chorar, mas aí eu edito. Não, você tira. Beleza. Aqui é a entrada do Jardim da Bíblia. Jardim da Bíblia. Aqui nós vamos conhecer algumas réplicas de lugares onde Jesus esteve, lugares-chave no ministério dele, e nós vamos conhecer as árvores mencionadas na Bíblia, né? Nós vamos conhecer tamareira, videira, vamos conhecer carvalho, vamos conhecer madeira de acácia, vamos conhecer cedro do Líbano. Aqui nós vamos conhecer umas coisas muito legais que estão na Bíblia e o pessoal vai poder, quando ler de novo o versículo, ver o texto, já vai saber de que árvore se trata. Interessante, vamos lá então. Vamos lá. Olha que legal a tamareira. Tamareira. O legal da tamareira é que quando você vai ver falando sobre Canaã, a terra que mana leite e mel, era uma referência ao leite de cabra e o mel de tâmara. Sim. Então é dessa lindeza aqui que eles tiravam o fruto para fazer o mel e fazer a pasta para alguns bolos, né? Interessante, assim. Cara, eu não sabia que ela tem lá, ó, as frutinhas lá. As frutinhas, e aí é da tamareira que se fazia o mel de tâmara. Então Canaã é a terra do leite e mel, leite de cabra, mel de tâmara. Aqui, ó. Ali, ó, a frutinha ali, ó. Olha ali, ó, que legal, ó. Olha lá a fruta lá. As frutinhas amarelinhas. Parece uns coquinhos, né? Ué. Isso aí já é conhecido, né, pra gente aqui. Isso é conhecido. Mas isso aqui é de verdade? É videira, pô. Então, mas tudo? Olha, cara, e tem uva? Então aí.
Eu tô pensando que é como fala, Não, aqui artificiálica. Não, aqui é tudo veio de lá. Plantou aqui, veio de lá. Interessantíssimo, muito legal. E a hein? videira, né? Uma das árvores com frutos dos mais importantes da história de Israel. Aí, galera, porque quem gosta de vinho é daqui que vem, viu? A uva, ela dava o vinho, que era parte de todas as celebrações que eram feitas em Israel. Olha. Em festas religiosas, em casamento. Tinha vinho para tudo. Tinha né? vinho. E eu, quando era criança, eu chamava isso aqui de uveiro. Tá bom pra vocês? Era uveiro. Videira. Legal. Olha, uma Essas lá em cima, Essas outras. a única folhinha verde Olha. embaixo. Eu preciso aprender a adubar as minhas plantas lá para poder. Dessa oliveira aqui é o que a gente vai ter o texto lá de quando Noé tá dentro da arca, ele solta primeiro um corvo, ele volta sem nada. Quando ele solta a pombinha, que ela volta na outra viagem, ela traz uma folhinha de oliveira. Vai mostrar para eles que a água já baixou o suficiente para eles terem segurança de descer da arca de Noé. Isso aqui é pra turma. É pra. Como é que fala? Pega. Pra fazer o azeite, não é? Moinho de trigo. Moinho de trigo? Moinho não, de trigo, não é é. possível. Sabe que vai ter um texto na Bíblia que Jesus vai falar quando estiverem duas moendo trigo no campo, né, que fala sobre a volta dele, o final do mundo. Aqui as mulheres, cada uma segurava aqui, a outra segurava Então lá, nós já não pode. e elas iam girando. E as aí ia mulheres. moendo, e aqui ia saindo o produto da moeção do trigo. Aqui é Eu moinho pensei de que era trigo. pra moer os. Fazer o. Não, lá a gente vai ter, você vai ver que interessante que é. Madeira de acácia. Ô Jaime, ó, dessa madeira avermelhada é que usaram a madeira e o material para poder fazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Madeira de acácia, preciosíssima. A Arca da Aliança de Deus, que é dentro do templo, era usado com essa madeira É e por dessa fora. cor mesmo. Sim, Olha, é um marrom bem. é bem Forte, avermelhado, né? É marrom, né? Vermelho é vermelho, pô. Avermelhado. Marrom avermelhado. Vermelho é vermelho, marrom é marrom. Isso que é marrom. Terracota, nem pra mim nem pra você. Tá bom. Aí eles faziam a Arca da Aliança com madeira de acácia e por fora revestia com ouro. Dessa madeira aqui, ó, Madeira maravilhosa. Interessante. A oliveira. 300 anos de idade, essa 300? 300 anos de idade. Como é que conseguiram plantar naquela? Pegou? Olha que beleza, forte. E Caraca. ela tá nascendo ramos novos em cima. Tem, ó. A oliveira legal, também, ela era extremamente O azeite de importante oliva. por causa do azeite de oliva. E aí daqui a pouco a gente vai ali na prensa de azeite, que eu vou mostrar o lugar onde Jesus fez aquela última oração antes de ser preso, que é o Getsemane. Tem uma réplica do Getsemane ali, e eu vou explicar como é que a azeitona era prensada, e dela você tirava 3 tipos de azeite. Que não tem nada a ver com o que eu achei que era aquilo ali. Não, né? ali é moinho de trigo, é outra coisa. Tá certo. É. Bom, agora sim, esse aqui que é o de fazer o azeite. Isso. Esse, que eu achei que era o outro lá. Ele faz a primeira prensa. Ah, tá, primeira prensa. É. Agora, esse lugar todo que a gente tá, ó, nós temos 2 prensas de azeitona aqui. Prensa de azeitona em hebraico é Gat Shemani. Getsemane. Gat Shemani é o nome do Getsemane, o Getsemane. lugar onde Jesus foi orar. Nossa, tinha que ser de cavalo para esse aqui. O Getsemane é o lugar onde Jesus foi orar na noite que ele foi levado preso, Sim. que antecipou ali o dia do seu julgamento e da sua condenação à cruz. Então Jesus veio aqui, ele orou, os discípulos que ele levou com ele, Pedro, Tiago e João, ficaram dormindo do lado de fora enquanto ele estava aqui orando. Na oração famosa que ele faz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E é nessa oração que ele sua sangue, que é a hematidrose que a gente viu no seu programa lá. Ele estava num lugar como esse. E como uma azeitona, ele estava ali sendo prensado para tirar o azeite puro dele, para poder trazer iluminação, trazer pureza e conforto para todos que fossem usufruir do resultado da morte dele. Então, na prensa de azeite, ele era uma azeitona sendo prensada para nos dar o azeite, que é a purificação, é o Espírito Santo, é a luz. E aqui é outra prensa. Isso. Como que é o processo? A gente viu ali atrás a árvore, né? A gente viu a oliveira. As azeitonas, elas novas, as azeitonas novas,
eram colocadas aqui e era espalhada aqui. Certo. Aí você pega a pedra e você rola ela para fazer a primeira prensa. O primeiro azeite é o que a gente conhece como o extra virgem, azeite extra virgem. O bagaço da azeitona, ele é levado para essa segunda prensa com pedras. Certo. Aí ele é colocado também aqui embaixo. E aí essa madeira inicialmente não tem essas pedras aqui. Certo. Você coloca uma, ela desce, coloca a outra, desce mais um pouco, põe a terceira. Ele dá a segunda prensa. Dessa segunda prensa, você vem e pega o azeite dessa segunda prensa, e aí você tem o azeite chamado virgem, que é o da segunda prensa. Você tira as pedras, com o mesmo bagaço, você junta de novo, coloca as pedras, faz a terceira prensa. Essa terceira prensa é o azeite que era o azeite já considerado azeite impuro. A terceira prensa de azeite. Esse azeite era usado para fazer sabão, era usado para cozinha. Sabão? É sabão para o nosso contexto, né? Era um produto que eles usavam para limpar as coisas lá. É como como se fosse um sabão. É, como se fosse um sabão. Era usado para cozinhar e era usado para acender as lamparinas para iluminar as casas por dentro. Porque ele só tinha essa finalidade. Ele não podia ser usado nos rituais, né, de adoração a Deus, que tinha que ser o extra virgem, não podia ser usado no templo e tinha comidas que já não podiam ser feitas com ele. Então você tem 3 prensas de azeite da mesma azeitona. A primeira naquele moinho e as 2 últimas nessa prensa de pedra. E é num lugar como esse que Jesus também foi prensado e suou sangue, porque sabia que estava prestes a morrer por mim, por você e por toda a humanidade, para que os nossos pecados não fossem cobrados de nós, mas fossem prensados nele nas 3 prensas de azeite que o próprio Jesus passou nos 3 dias que esteve morto. Ixi. Não é fácil. Pois. Esse aqui é quem? É um salgueiro. Salgueiro? É. Não, nunca ouvi falar não. Salgueiro? Não. Sabe a... Tá gravando, amor? Agora eu tô. Esse salgueiro aqui, sabe aquela música de um programa que a gente fez lá no podcast sobre música dos anos 70? Lembra Rivers of Babylon? Sim, da sim. Bonnie M? Que eu não gostava nem a pau. Babylon. Que ele vai falar... Ele vai falar no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos para lamentar e cantávamos umas músicas de Sião. Os salgueiros como esses eram plantados nas margens do rio da Babilônia, e como eles não estavam mais na sua terra para cantar as músicas dos seus rituais, das suas festas judaicas, eles penduravam nos galhos do salgueiro as harpas e os instrumentos musicais, porque não tinham onde tocar. Então os salgueiros estavam nas margens dos rios da Babilônia, onde os judeus penduravam seus instrumentos musicais. No Salmo 137, da música Rivers of Babylon, da Bonnie M, que você não gostava, de repente você agora eu comecei a gostar. Não, a voz da mulher era muito... Nossa, daquela vocalista. Antes da gente ir pra lá, tem uma árvore que é importante aqui, ó. O cedro. Cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele foi usado, a madeira dele foi usada para construir o templo de Jerusalém também. E o cedro do Líbano é muito interessante, que para ele entrar ali em Israel, ele entrava pela cidade de Jope. A cidade de Jope é muito importante porque é a cidade para onde Jonas, por exemplo, ele desceu para fugir da ordem de Deus. Ele embarcou em Jope para ir para Tarsis, quando Deus mandou ele para Nínive. E aí a gente sabe, ele é jogado no mar, é engolido por um grande peixe, a história de Jonas e o peixe, né? A cidade de Jope é por onde os fenícios e os egípcios entravam com cedro do Líbano para fornecer para Israel. E aí esse cedro era tirado, a madeira, pela resistência e a durabilidade de muitos anos, a madeira era usada para complementar a estrutura de pedras do Templo de Jerusalém. Interessante. Cedro do Líbano. Eu acho tudo interessante. Argão. Pessoal subia aqui. Então, os sacerdotes, esse altar aqui... punha a cabeça do bicho que matava ele. Quando você ia oferecer um cordeiro ou outro animal em sacrifício à sua divindade, quando você vai ver na Bíblia falando sobre os chifres do altar, chifre em hebraico também é ponta. Ponta ou chifre é a mesma coisa. Então você colocava o animal aqui, né, já degolado, né, colocava a carcaça dele aqui, o couro, né, e você amarrava ele nessas beiradas aqui, ó. Você amarrava as 4 patas, no caso, em cada uma dessas pontas ou chifres. Certo. Aí aqui em cima, aquela carne de animal já degolada, era colocado fogo,
para a fumaça, né, ela subir como oferenda ao Deus. Como é que a gente sabe que ele é um altar pagão e não era de Israel? Por causa dessa inscrição que tem do lado aqui, ó. Essa inscrição em formato de que pra gente é como se fosse um relâmpago, né? Sei lá, Parece um raio. Essa inscrição aqui é uma inscrição pagã, característica ali da terra dos cananeus, que depois veio a ser Israel. Então essa inscrição servia para identificar o Deus a quem essa carne de animal aqui em cima era sacrificada. Então a gente sabe que ela não era para o Deus de Israel, até porque o altar de sacrifício era dentro do templo de Jerusalém, né? E esses altares eram do lado de fora. Tá? Uma coisa interessante sobre o altar e o poço que está logo ali, no deserto, quando você construía um altar para um deus e sacrificava ali, o pessoal costumava respeitar aquela região em volta. Então é como se fosse uma embaixada sua. Tá. Eu posso ser de Israel e estar no Líbano. Se eu fiz um altar para o meu Deus, naquele exemplo, naquele contexto de deserto daquela época, o pessoal respeitava o meu altar. Claro que quando os povos viravam inimigos, a primeira coisa que o cara fazia era destruir o altar do seu Deus. Mas na lei do deserto, onde eu encontrasse água, eu cavasse e encontrasse água e construísse um poço em volta dela, eles entendiam que os deuses tinham abençoado você porque te ajudaram a achar água no deserto. Água. Então onde você construía um poço, em volta dele você construía as suas tendas com a sua família e guardava o seu gado. Então vamos dizer assim, os metros quadrados em volta do seu poço era propriedade sua. Por isso que quando o povo sai do êxodo lá no Egito, Deus fala, vou levar vocês para Canaã. Canaã é uma cidade que lá atrás ele já tinha dado para Abraão e para Isaac. E eles cavaram poços ali, aproximadamente 8 poços mais ou menos. Então quando você cava tipo 8 poços, com uma distância entre eles, todo aquele terreno ali é seu. Por isso que toda Israel, a terra de Canaã, que depois veio a ser Israel, o povo tinha direito de entrar lá quando sai do êxodo no Egito. Porque os pais deles cavaram poços naquela região. Sim. Tanto que você vai ver que no período de Jesus... De herança, ficou de herança. Era uma maneira da propriedade ser sua. Tanto que no período de Jesus, ele conversa com a samaritana, ela vai dizer que quem cavou esse poço foi nosso pai Jacó. E Jacó é de quanto tempo lá atrás? Então a propriedade continuou sendo deles. Ok? Esse poço aqui é uma réplica do poço, por exemplo, a gente tem o texto da mulher samaritana, que Jesus ele está descendo do norte de Jerusalém ali, né, da região dos Galileus. No meio do caminho tem uma Samaria, a cidade ali que foi a capital de Israel dos reinos do norte, no período de Salomão, um pouco depois. E ali Jesus está indo para o sul em Jerusalém. No meio do caminho tem Samaria. Judeus e samaritanos eles eram obrigados, desde a época que o reino foi dividido. O sul ficou para judeus, né, a tribo de Judá e Benjamim. A tribo do norte ficou com as outras 10 tribos de Israel. E eles colocaram Samaria como capital para não ter que descer para Jerusalém e vir no sul. Jesus, quando está descendo do norte para o sul, no meio do caminho tem Samaria. E ele passa num poço de Siquém. Era um poço como esse, onde as mulheres elas eram encarregadas de vir tirar água. Tá? Então elas vinham aqui e tiravam a água para os seus afazeres, para encher aquelas talhas de pedra que nós falamos lá no milagre da transformação da água em vinho. Esse recipiente do lado você colocava água se você quisesse que os seus animais bebessem água naquele poço ali. Então eu tiro água, jogo aqui para meus animais beberem a água e vou tirando a água daqui do centro para levar para casa. Quem fazia isso eram as mulheres. A mulher samaritana estava por volta de meio-dia. Quando ela vai buscar água lá, ela está sozinha e Jesus chega, se assenta na beirada aqui e começa a conversa com ela. E aí ela estranha porque ele é judeu e como eles são obrigados, né? Começa aquela conversa dela, fala, você, sabendo que eu sou samaritana, para conversar comigo? Aí Jesus fala para ela, me dá de beber, e ela se recusa. No contexto de quem vive no deserto, você recusar água para alguém no deserto é praticamente sentenciar a pessoa à morte. É um altíssimo desrespeito negar água para alguém no deserto. Por isso saiu aí, né? A água não se nega a ninguém. Exato. E aí Jesus ele vai chegar para ela e falar assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água da vida que jamais cessará. E aí começa uma conversa entre eles, que Jesus vira para a mulher e fala assim, chama lá teu marido então pra gente conversar, você tá constrangida. Aí ela fala, não tenho marido. Aí Jesus, sendo Deus, ele fala, disseste bem, não tem marido, você já teve 5 maridos. O que tá com você agora não é teu marido. E aí ela fala, verdadeiramente esse cara é profeta. E aí eles começam a conversar e Jesus evangeliza ela. E ela é tão impactada por essa conversa com Jesus que ela vai para Samaria e fala, um judeu conversou comigo, ele disse coisas sobre mim. E ela traz um monte de gente. Todo esse contexto foi num poço exatamente igual a esse em Siquém, ali em Samaria.
Interessante. Tudo é interessante. Tudo é interessante. Aí, sensacional. A gente tem um altar aqui, mas ó, a gente viu muita coisa de papiro lá dentro, né? Que é o papel que os egípcios escreviam. Olha que plantinha bonitinha o papiro. Olha. O papiro, quer dizer que é o papiro? Daqui você tira as talas, né? Você tira filetes dessa plantinha. Eu já vi isso aqui, mas nunca imaginei que fosse. Ele é abundante nas margens do rio Nilo, lá no Egito, né? E você vai ter os papiros e você vai ter também o junco, onde o cesto com o bebê Moisés é colocado ali escondido para ser protegido. É feito isso aí também? Não, o junco é uma outra planta, é uma planta mais avermelhada, algo parecido com uma alga marinha mais forte, mais resistente. Agora, do papiro você colhia ele, tirava os filetes dele, você ia colocando um do lado do outro, vários filetinhos, com os filetes de bacon que a gente faz, você depois prensava e fazia o papel de papiro, igual a gente viu lá na entrada do museu, já escrito em cima, dessa plantinha bonitinha aqui. É interessante. Agora nós vamos conhecer um lugar que é emocionante, Que lugar que é esse aqui, João? Aqui nós temos uma réplica do sepulcro de Jesus, onde Jesus foi colocado, né? Então nós entendemos aqui a maneira como ele era fechado. Você tem a entrada do sepulcro, essa pedra era rolada para a direita, e aí do lado, quando ela fechava, ela encostava aqui, ó. E aí aqui eles marcavam, eles selavam ela, eles derramavam argila ou cera. E aí o general romano ou o imperador, em um caso mais específico, vinha aqui e colocava a marca do anel ou do cetro. Isso quer dizer que ela estava selada. Quando a gente vai ver, por exemplo, que Jesus ressuscita Lázaro, que ele fala, rolem a pedra, Jesus está dizendo, ó, tirem a pedra da frente. E aí olha que interessante, Jesus vem aqui no sepulcro e fala, Lázaro, sai para fora. Por que Jesus teve que dizer, Lázaro, sai para fora? Para ele sair. Porque se Jesus chega no sepulcro que tinha mais ossos e outros corpos da família, provavelmente, e ele não grita o nome e fala sai pra fora, ressuscita todo mundo. Legal. Vamos lá pra dentro conhecer? Vamos conhecer. Faça as honras, fica à vontade. Bom, nós vamos conhecer então a réplica do sepulcro, que é emocionante falar disso, mas vamos conhecer. Nossa. Olha, gente, que acústica é essa? Aqui deve ter o quê? 2,10 de altura, né? Por aí. Eu tenho 1,82. Tem uns 20 centímetros aqui, tem, né? Tem. Mas vem cá, então Jesus era pequenininho? Sim, aí a gente trabalha com aquela estatura média de 1,60 dos judeus ali. Eu não caibo aqui deitado. Por mais que tenha um encolhimento do corpo, né, tem todo um processo. Aí assim, nós temos aqui num sepulcro convencional de uma família de condição média para boa, né, que as famílias de mais condição tinham mais repartições para guardar os seus corpos. Aqui também? Aí o que acontece? Lá dentro a gente viu o ossuário de Caifás, que é um baúzinho de guardados os ossos. Aí qual que era o primeiro processo? A pessoa faleceu, como por exemplo o caso de Jesus, aí ele foi betumado, quer dizer que passaram, limparam ele com perfume, limparam ele bonitinho, envolveram ele em lenços e colocaram ele na parte de cima. Aqui? Isso, deitadinho aqui. Depois de um pouco mais de um ano, quando já tivessem os ossos, mais ou menos na condição, a gente viu lá dentro o osso de Ramsés II, né? Sim. Daquele estado para mais osso, menos carne, você recolhia os ossos, guardava num ossuário e depositava nas partes de baixo. Esse processo dava mais ou menos 1 ano e meio. Aí tem um texto na Bíblia que o pessoal fala que Jesus faltou respeito com o luto de um rapaz. Porque ele chega para o menino e fala, segue-me. Aí o menino fala assim, Senhor, permita primeiro que eu sepulte meu pai e depois eu vá. Aí Jesus vai dizer, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Aí você olha e fala assim, como assim? Jesus foi ignorante com o rapaz. O que o rapaz está pedindo? Senhor, me dá mais ou menos 1 ano e meio para eu preparar o corpo do meu pai, colocar ele aqui em cima, esperar ficar só o osso, recolher, colocar no ossuário e guardar aqui embaixo. Por que Jesus está dizendo deixa que os mortos sepultem seus mortos? Porque, cara,
Você quer colocar teu pai aqui em cima? Coloca. Mas ele está acompanhado aqui embaixo. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Eu preciso de você para me seguir agora. Eu não tenho 1 ano e meio para te esperar. Ou vai ou vai. Exatamente. E aí a gente tem o contexto de quando Jesus ressuscita, e aí o anjo rola a pedra e fica sentado em cima dela esperando as mulheres virem, né? Quando eles chegam aqui, eles esperavam encontrar o corpo de Jesus envolto em lenços, que é o santo sudário. Sim. Mas eles encontram um lenço dobrado. Jesus está dizendo, olha pessoal, eu estava aqui, já não estou mais, mas eu dobrei meu lenço para vocês saberem que eu fui ali. Que eu fui e não volto. Não, eu fui ali, mas eu volto. Eu volto. O lenço dobrado... Volta na condição aqui. O lenço dobrado é para dizer, eu saí, fui ali, mas eu volto. Porque ele ressuscitou, ele não estava mais aqui. Então, num sepulcro como esse, Jesus foi colocado aqui em cima, mas depois de 3 dias que ele estava morto, quando vieram para ver Jesus, ver o corpo, né, e acabar de perfumar para terminar esse processo, a pedra já tinha sido rolada, o anjo rompeu o lacre, moveu a pedra e Jesus já não estava mais aqui, o seu lenço estava dobrado. Mas quando depois as mulheres vieram contar para os discípulos, olha, fomos no túmulo do mestre, ele não estava. Os discípulos correm lá do norte da Galileia, descem aquele caminho de 130 quilômetros que a gente falou. Quando chegam aqui, realmente está tudo vazio. Quanto tempo será que eles levaram? Ali 130 quilômetros. A pé? Vamos considerar que eles não tinham dinheiro para ter camelo, com certeza não tinha cavalo nem jumento. Cavalo e jumento eram posses de reis, né? O cavalo ele era usado em campanha militar, quando o rei estava indo para a guerra, e o jumento era em missão de paz. Por isso que Jesus vai entrar com um jumentinho em Jerusalém e vai ser aclamado. Mais uma que eu não sabia. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus ele entra num jumentinho dizendo, eu sou um rei que vem em paz. Exatamente. O rei, quando vai de cavalo, é campanha militar. Como eu falei, tudo interessante. Muito interessante. Então, e a acústica desse lugar também é um negócio muito... Então aqui, tudo que é importante para nós hoje aconteceu aqui. Ele ressuscitou. Porque se Jesus tivesse vivido como um homem notável, como Gandhi, e como tantos homens bons, ou mulheres, Madre Teresa de Calcutá, maravilhosas na sua missão, na sua filosofia, se ele tivesse vivido como um grande homem, ainda que realizado sinais, mas tivesse morrido e acabado aqui, você vai crer num homem como qualquer outro que nasceu, viveu e morreu. Mas o fato de ele não ter sido encontrado no sepulcro, o fato de ele ter dobrado o lenço e dizer assim, eu ressuscitei, eu vou voltar, é o que faz com que nós creiamos até hoje, e por isso o cristianismo, 2000 e tantos anos depois, continua crescendo com a mesma mensagem, sem alteração, na simplicidade. Porque ele viveu como era profetizado que vivesse, fez tudo o que estava designado a ele fazer, mas morreu como disse que morreria e principalmente ressuscitou como disse que faria. Então esse sepulcro vazio é o que simboliza tudo aquilo que a gente acredita. É isso aí. Muito bom. Bom, sendo assim a gente encerra então essa nossa jornada. Eu deixo meu agradecimento aqui primeiramente a Deus e segundamente a família, né, que me trouxe aqui. Eu achei isso fantástico, eu estou adorando e espero voltar mais vezes, porque toda vez que a gente vem num lugar desse, você aprende diferente, sempre tem uma novidade. Obrigado, que Deus te abençoe, irmão. Eu que agradeço de você ter atendido o convite. Ô louco. Espero que todo o pessoal que assistiu a gente aí comece a olhar a Bíblia diferente, com outros olhos, né? Ilustrada, né? Uma Bíblia ilustrada. Obrigado por essa parceria aí da Alternativa 2 com a gente, essa amizade de sempre aí, vozão. É nóis. E meu neto. Vamos Netão. Vamos ver se a gente faz uma série, né? Metanoia e Alternativa na Estrada. Boa, a gente vê legal. Qual que é o próximo destino pra onde nós vamos aí, boa, né? Metanoia e Alternativa 2 na Estrada. Pessoal também, ó, segue lá. Você que não é inscrito no canal, segue a Alternativa 2 Web Rádio lá no YouTube. Segue o Metanoia. Metanoia Plus lá também no YouTube. Se inscreve, acompanha. Tem o Plus, é uma cruzinha que eu pus que lá. Chique. Isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Espero ver vocês aí no próximo vídeo na Alternativa e na Metanoia. Abraço.